Você acompanha agora no Agricultura BR como está o andamento do plantio da safra de soja, temporada 2016-2017 no Brasil, nos principais estados produtores. Os 5 maiores, que são Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. A gente começa falando sobre o Mato Grosso, que pela primeira vez na história do estado tem o maior ritmo de plantio já visto, o ritmo mais acelerado. E ele, inclusive, segue na frente como o estado que está com o plantio mais ágil em todo o país. De acordo com informações apuradas na manhã desta sexta-feira pela equipe do Agricultura BR, junto ao IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, falta muito pouco para concluir a semeadura. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, Mato Grosso tem sido beneficiado por um clima favorável desde o início do mês de outubro. E com isso, os produtores estão entrando madrugada adentro para fazer o plantio da safra de soja e aproveitar essa boa umidade de solo. Vamos acompanhar agora na tela como está o ritmo de plantio e a comparação com a temporada passada. Veja que até a data atual, 18 de novembro, 95,5% da área total prevista para o estado já foi semeada, sendo que as regiões Médio Norte e Oeste já concluíram os trabalhos. A região Nordeste é a que está mais atrasada entre as demais, porque ela dá um início tardio aos trabalhos de plantio. Você vê ali no segundo gráfico que até a data 19 de novembro de 2015, o plantio alcançava 89,6%. Portanto, Mato Grosso segue na frente entre todos os demais estados produtores, faltando muito pouquinho aí para concluir os trabalhos de semeadura. Vamos falar agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, para ver como que o clima se comporta nos próximos dias e ver se ele continua favorecendo os sojicultores do estado. Sobre o estado mato-grossense, tem chovido de forma forte durante esta última semana, só que foi uma chuva bastante mal distribuída. Enquanto a chuva forte trouxe mais umidade no solo, principalmente para esta área em azul e rosa no mapa, onde os índices chegam até 100% de umidade, não choveu de forma significativa no sudoeste e no nordeste mato-grossense. Nestas áreas, ainda há um grande déficit hídrico para o plantio da soja. No nordeste mato-grossense, até vai chover nesses próximos dias, em torno de 30 milímetros. Mas a chuva mais intensa vai ficar concentrada no centro, norte e leste mato-grossense, onde pode chover até 70 milímetros até o início da próxima semana. Isso é considerado uma chuva expressiva que pode, inclusive, paralisar as atividades de plantio. Sobre o sudoeste do estado, por enquanto, não deve chover bem e essa área segue em situação mais crítica por causa do tempo seco. Ao longo do próximo período, a chuva diminui de intensidade em todo o estado mato-grossense. Estão previstas pancadas de chuva para praticamente todas as regiões, mas de baixos volumes acumulados. E com alternância com períodos de melhoria, as atividades de plantio da soja devem avançar bem ao longo deste período. A Agricultura BR destaca agora como é que vem o plantio lá no estado do Paraná. Plantio da soja, semeadura, vem também muito adiantada. De acordo com o Departamento de Economia Rural do estado, que é ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná, 89% das áreas destinadas ao cultivo de soja já foram semeadas até o último dia 16 de novembro. E mais do que isso, 98% delas se encontram em boas ou excelentes condições e 2% apenas em condições médias. Vamos então ver no gráfico como é que vem o desempenho das lavouras no estado do Paraná. 98% vem em boas e excelentes condições, de acordo com o DERAL, 2% vem em situações médias. Em relação ao estado vegetativo, porque essa soja está em fase de desenvolvimento, 11% delas encontram-se já num patamar de desenvolvimento mais interessante, mais avançado. Vem em germinação, 11% dela, e aí nós temos 81% em desenvolvimento vegetativo e 8% já alcança o estágio de floração. Essa é a situação que foi apontada pelo DERAL no seu levantamento na semana encerrada no último dia 16 de novembro. A Agricultura BR agora traz as informações de como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de produção de soja no estado do Paraná que continuam no campo. Sobre o Paraná, tivemos chuvas frequentes e volumosas, principalmente durante o mês de outubro, e os índices de umidade no solo estão favoráveis para o plantio e desenvolvimento da soja na maior parte das regiões. Apenas sobre o extremo norte paranaense é que o índice encontra-se um pouco mais baixo, inclusive abaixo dos 50% em algumas cidades. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo mais firme, então as atividades de plantio devem avançar bem
No entanto, naquelas áreas que estão mais secas também não há previsão para recuperação da umidade no solo. Deve voltar a chover no início da próxima semana, mas de uma forma isolada e com baixo acumulado. Não é considerado uma chuva agrícola a ponto de encharcar o solo, mas também não atrapalha as atividades no campo. E no decorrer da próxima semana, a chuva volta de uma forma um pouco mais generalizada. Entre os dias 23 e 27 de novembro, são esperados volumes de água em torno de 15 milímetros. É uma chuva que não deve atrapalhar as atividades no campo, mas mantém o solo um pouco mais úmido no estado. No estado do Rio Grande do Sul, o plantio da safra de soja alcançou agora 39% da área total prevista, de acordo com o último boletim divulgado nesta quinta pela Emater. De acordo com as informações, com o fim daquele período mais chuvoso, as condições de clima estiveram mais favoráveis às atividades no campo e aí os produtores puderam agilizar mais as suas atividades. Tanto a umidade de solo quanto a umidade do ar seguem favorecendo a safra por lá. A expectativa do estado do Rio Grande do Sul é semear 5,5 milhões de hectares com soja e colher 15 milhões e 800 mil toneladas do grão. A Nadiara volta agora, traz pra gente como fica o clima no estado gaúcho nos próximos dias. No estado gaúcho, as chuvas fortes, principalmente do mês de outubro, atrapalharam bastante as atividades do campo, inclusive o início do plantio da soja. Só que essa chuva diminui um pouco de intensidade. Nessa última semana, os episódios já foram bem mais isolados e ainda assim garantem boas condições de umidade. Em grande parte do Rio Grande do Sul, o índice de umidade no solo passa dos 70% e chega até 100% no noroeste gaúcho. Ao longo dos próximos dias, expectativa de tempo firme e declínio acentuado da temperatura. Mesmo com o tempo seco, a temperatura baixa não deixa com que a umidade do solo caia mais para os próximos períodos. Ao longo dos próximos 5 dias, não tem previsão de chuva significativa no interior gaúcho, então as atividades de plantio devem avançar bem ao longo deste período. No segundo período, vai voltar a chover de forma generalizada sobre o Rio Grande do Sul até o dia 27 de novembro, só que é uma chuva de baixo acumulado, indicando que são pancadas isoladas de curta duração que não devem comprometer as atividades no campo. Já no estado de Goiás, a expectativa, de acordo com a AproSoja local, é que 3.350.000 hectares sejam semeados com a oleaginosa. E de acordo com o último boletim da instituição, 70% dessa área já foi semeada. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos saber como é que vem a área de cultivo no estado de Goiás. 70% plantado, como eu disse, é um total de 3.350.000 hectares, de acordo com a AproSoja e a Federação da Agricultura do estado de Goiás. Bom, e tem a questão climática, sempre ela acaba tendo um envolvimento muito forte com a questão de plantio. Se o clima continuar colaborando, Goiás tem algumas expectativas a serem cumpridas em relação à sua produção. São 3.350.000 hectares, por enquanto as coisas vão dando certo em relação ao clima. Vamos ver quais são as expectativas para a produção na visão da AproSoja e na visão da Conab também. Acompanhem conosco aqui, nós temos aqui o destaque da AproSoja, da Federação da Agricultura, que espera que na temporada 2016-2017 chegue a 10.380.000 toneladas de produção em Goiás. Já a Conab aguarda 10.070.000 toneladas de soja, um volume inferior às 10.250.000 toneladas que foram aprontadas pela própria Conab na temporada 2015-2016. Bom, e se a AproSoja do estado estiver certa, Goiás aumenta e aumenta bastante a sua produção da oleaginosa. Para isso, o clima tem que colaborar e quem fala a respeito de como fica a previsão do tempo no estado é Nadiara Pereira. O estado de Goiás apresentou algumas dificuldades para o início do plantio da soja, já que a chuva foi bastante irregular e alguns produtores tiveram que efetuar o replantio. No entanto, nessa última semana voltou a chover de forma intensa e os volumes expressivos de água se reverteram em umidade no solo, principalmente aqui na metade oeste do estado. O índice de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos dias, há risco de mais chuva forte, que inclusive
pode comprometer as atividades no campo. Especialmente aqui sobre partes do leste, sul e áreas que fazem divisa com Mato Grosso, algumas cidades podem receber até 100 milímetros. Então, é uma chuva que mantém o solo encharcado, mas também pode trazer transtornos. Já para o segundo período, a chuva diminui de intensidade. Estão previstos ainda pancadas em grande parte do estado de Goiás e também no Distrito Federal, mas com volumes de água que chegam no máximo a 30 milímetros. Então, não é uma chuva que vem na forma de tempestades e não deve atrapalhar por muito tempo as atividades no campo. E por fim, Mato Grosso do Sul também está na reta final do plantio da safra de soja. Falta menos de 10% da área prevista para ser semeada nesta temporada, de acordo com o último boletim do SIGA-MS, que é um programa elaborado pela ProSoja do Estado e Federação de Agricultura e que faz o acompanhamento da safra de soja. Até o momento, a área total plantada alcança 90,4% na média estadual. A região sul é a mais avançada, veja só na sua tela, que ela ocupa já 92,3% do plantio concluído. A região norte passou na frente da região central e já tem agora 88,4% de semeadura e a central, por sua vez, tem 86,4%. O ritmo de plantio está na média para essa época do ano no estado sul-mato-grossense. A expectativa é de manutenção na produtividade média das lavouras. A expectativa é de que ela fique em 51 sacas e meia por hectare. Como a área de plantio aumentou, a produção, sim, esta deve ser maior. Deve alcançar 7 milhões e 800 mil toneladas. A Nadiara volta a falar com a gente agora, traz em destaque como fica o clima no Mato Grosso do Sul. No estado sul-mato-grossense, a situação é crítica em algumas áreas, principalmente da área central e oeste, onde o índice de umidade do solo está muito baixo por causa da irregularidade da chuva. O solo está mais encharcado para o desenvolvimento das lavouras de soja no extremo sul e também nas áreas que fazem divisa com Mato Grosso e Goiás. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo seco em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul. Então, não tem previsão de chuva para reverter esse quadro do solo mais seco entre o centro e oeste do estado. Algumas pancadas de chuva se espalham sobre o norte, mas é uma pancada de chuva de forma isolada e com baixo acumulado. É uma chuva que não atrapalha atividades no campo, mas também não recupera a umidade no solo. No decorrer da próxima semana, a chuva volta a abranger grande parte de Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. Então, ela deve manter o solo mais úmido naquelas áreas que já estão mais encharcadas, mas também não deve recuperar, principalmente no centro e oeste, porque é um volume que deve variar entre 5 e 15 milímetros em 5 dias.